Olá, este é mais um vídeo do canal Analise com a Eneida. E hoje eu vou narrar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive via o vínculo da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado, após eu ter trabalhado numa unidade de saúde de especialidades, um centro de referência, que eu comentei no vídeo anterior. Eu tive um intervalo, de licença para fazer o meu mestrado. Após o regresso desse estudo, dessa formação, eu fiquei mais um tempo, nesse centro de saúde, e depois eu fui designada para trabalhar num serviço de saúde mental que ele era gerido por um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Este programa de extensão era ligado ao departamento de psicologia, e como ele tinha um polo prático, que era o atendimento para crianças, adolescentes e adultos, e tinha também o polo profissional, que é da formação profissional, por conta que tem esse atendimento, com inserção, que pode ver também no território. Isso permitia que eu pudesse estar à disposição com o meu vínculo para este serviço. Quais foram os papéis que eu assumi nesse trabalho, que foi de um longo tempo até a minha aposentadoria, que depois eu permaneci como voluntária. Por conta de eu ser da Secretaria de Saúde e tem que ter uma representatividade, uma conexão, uma ligação entre essa estrutura da universidade, o serviço e a Secretaria de Saúde, eu assumi a direção adjunta do serviço. Esse serviço, ele era composto por várias oficinas terapêuticas, aquelas para a infância, aquelas para a adolescência, aqueles para os adultos, serviço de família, serviço individual e o acompanhamento dos profissionais voluntários ou dos extensionistas, que podiam ser de qualquer curso, também de fora da Universidade Federal, havia um número de vagas para alunos de fora, que quem tivesse interesse pela causa, pelo estudo, pelo trabalho, pela prática da saúde mental, podia participar a partir do primeiro semestre. Muitos alunos passaram do primeiro ao último semestre nesse programa de extensão, e eles brincam, que eles fizeram a faculdade Cada Doido, porque o nome do programa de extensão era Cada Doido com a Sua Mania. Por quê? Porque uma certa vez comentaram: nossa, vocês são... A história é mais ou menos assim: vocês são doidos, de trabalhar com isso. Até porque começou como um estágio, em 1984, aí ele progrediu para projeto de extensão e depois, pelo seu prolongamento das atividades, ele foi classificado como um programa de extensão. E o que se tem notícia, pelo menos até hoje, parece que é o mais longevo, o de maior duração da universidade. Bem, então tinham que ter as coordenações e conversar entre os vários serviços, o de família, o individual e as oficinas terapêuticas. Inclusive, durante a pandemia, houve a tentativa, e nós verificamos que deu resultados, de trabalhar com oficinas terapêuticas na modalidade online, para que os pacientes não ficassem sem atendimento, na época da restrição de contato. E isso foi uma experiência, assim, que eu me julgo felizarda de poder ter atuado nesse polo de serviço e de formação profissional.
porque ele tinha princípios e alicerces de funcionamento pautados na interdisciplinaridade, na gestão horizontal, onde era permitido voz a todos e as decisões direcionadas, coordenadas, mas onde todos tinham voz. De uma forma que o serviço era constituído por um corpo onde as responsabilidades eram discutidas e atribuídas coletivamente. Paralelo a este pilar de gestão e os serviços, tinham-se os grupos de estudo e tinham as supervisões clínicas e os grupos de tutoramento e preceptoria. Este último era para acolher o percurso, a angústia, as dúvidas e questionamentos do aluno extensionista ou do profissional extensionista. E assim se fazia também a capacitação, a formação profissional da clínica diversificada de saúde mental. Esse programa, ele participou da abertura do primeiro CAPES do Estado, com um convênio com a Prefeitura de Vitória, que é o CAPES de Ilha de Santa Maria. Depois ele foi para o Hospital das Clínicas, né, com um projeto, e lá conseguiu se estabelecer um ambulatório de saúde mental, e depois ele teve seu próprio espaço, que era chamado CASSIA, Centro de Atenção Continuada à Infância, Adolescência e Adultos. Então foi uma experiência diversificada, riquíssima, e que, sem dúvida, quem participou, né, quem trabalhou nesse serviço e nesse programa de extensão, ele saiu capacitado para atuar em serviço de saúde mental, especialmente para a rede pública. E é esse vamos dizer assim, meu último estágio até o momento, né, na inserção da vida pública, né, profissional pública. Nós estamos preparando, já está em fase de iniciar, né, com uma editora, um livro, né, onde terão vários relatos desses serviços. Um deles eu criei, porque eram possíveis as ideias, né, de você ter uma ideia, de construir, de propor novos instrumentos terapêuticos nas oficinas terapêuticas. Num outro vídeo, depois eu conto qual é a diferença da oficina terapêutica para um grupo terapêutico. Baseado nas experiências anteriores que eu estou relatando desde o vídeo 2, né, com grupos, e especialmente no anterior a este vídeo, quando eu contei que inclusive eu fazia grupos de sala de espera, quando eu chegava no serviço e via os pais e responsáveis aguardando os filhos serem atendidos, eu também comecei a prestar atenção o que acontecia nesse espaço, quais eram as nossas conversas. E eu percebia que era interessante que essas conversas pudessem ser guiadas para um assunto de bem comum e não baseados, né, no que eu fiz assim, está certo. Tinha muitos depoimentos assim, baseados em puras experiências profissionais. Então eu propus o grupo de pais, que era um grupo de sala de espera, que acontecia enquanto os filhos e seus responsáveis, né, sob sua responsabilidade, estavam no atendimento. E com um trabalho de coordenação e também tinha uma escuta, onde se procurava encontrar o tema comum daquele dia, ou a gente combinava algum assunto para ser tratado nos próximos encontros, que fosse de interesse de todos e que todos pudessem ter sua fala, ser escutados e também dar as contribuições de suas opiniões, como que se poderiam superar os impasses da criação de filhos, como lidar com a doença, como lidar com o trabalho e deixar o filho com alguém, enfim, quais eram os temas que ali perpassavam a história daquela família e que poderiam ajudar no tratamento. Também se discutiu o tratamento, como ele era feito, os passos,
o que é que acontece lá dentro, por que que chama oficina terapêutica. Então, também as fantasias e as questões imaginárias de quem trazia, né, a sua criança ou seu adolescente também poderiam ser trabalhados nesse espaço. Ou seja, os espaços e serviços de saúde são campos profícuos de você variar as formas de atendimento e que você pode criar alternativas onde você oferece o serviço eficiente, eficaz e com uma boa cobertura, né, que os grupos oferecem, porque você potencializa o tempo e a multiplicação desses efeitos. Evidentemente, não são todas as pessoas que podem fazer parte de um grupo por conta das suas necessidades muito particularizadas. Nesse serviço, por exemplo, as pessoas que necessitavam de uma escuta mais debruçada sobre si, sobre suas questões e seus conflitos, tinham acesso ao serviço psicoterapêutico individual, faziam parte dos atendimentos de grupo, faziam parte das oficinas terapêuticas. Rapidamente, esse é um breve relato de um trabalho extremamente rico e que, se vocês quiserem saber mais aí, comentem, não deixem de curtir e compartilhar. Espero que eu tenha trazido dessa forma mais uma exemplificação da importância do trabalho do psicólogo, né, nas instituições públicas de saúde e como eles são necessário que você crie e perceba, né, o perfil e o contexto para organizar e propor a intervenção que se faz necessária com aquela comunidade, com aquela população que frequenta aquele serviço, baseado nos seus pilares de ideologia de gestão. É isso. Obrigada por me ouvirem e até nosso próximo bate-papo. Tchau!